E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que vamos falar da Loteca 1096 e na minha opinião é uma das mais difíceis aí dos últimos tempos, viu? A maioria dos jogos aí não dá pra cravar um favorito. Vamos pegar as informações aí do primeiro vídeo, juntar com esses aqui e vamos tentar dar uns melhores palpites aí. Lembrando que no primeiro vídeo eu fui de 5 duplos e geralmente o segundo eu vou de 3 duplos. 5 duplos eu já tava achando pouco, imagina 3. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver o que nós temos de informação. O resultado mais comum entre eles é o 0 a 0 quando o Palmeiras joga em casa. 6 jogos terminaram com esse resultado. Lembrando que o campo é neutro, né? Quero agradecer todo mundo aí que avisou que o jogo do Palmeiras e São Paulo é no Mineirão. Valeu mesmo por deixar um comentário aí no último vídeo. Aqui no geral, 11 jogos entre eles terminaram 0 a 0. É o placar que mais acontece nos últimos jogos. Nos últimos 38 encontros, o Palmeiras jogando em casa, lembrando que é campo neutro, ganhou 20 vezes, houve 10 empates e o São Paulo ganhou 8 vezes. A diferença de gols está 65 a 29 a favor do Palmeiras. Já no geral, 73 jogos entre eles, Palmeiras ganhou 26, houve 22 empates e o São Paulo ganhou 25, bem equilibrado aí. A diferença de gols está a favor do Palmeiras no geral, 91 a 73. A porcentagem para essa partida tá assim, 44% para o Palmeiras, 29% para o empate e 27% para o São Paulo. Já os números de aposta, 2.10 para o Palmeiras, 3.20 para o empate e 3.50 para o São Paulo. Como a gente pode ver, Palmeiras aí o grande favorito. Nos últimos anos, uma boa fase, vem ganhando taças e mais taças aí. Lembrando que os dois times jogaram nessa semana. O São Paulo ganhou muito bem aí do Corinthians fora de casa, quebrando o tabu. E o Palmeiras venceu o Bragantino ontem fora de casa com um time misto, quase reserva. O jogo está completamente em aberto aí, sem dúvida nenhuma, um dos jogos mais complicados dessa grade. Para esse primeiro jogo aqui da Loteca 1096, vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Palmeiras e São Paulo, duplo aberto. Nesse vídeo aqui, eu vou dar as informações sobre os times, mas sinceramente não tem nem como falar que um vai ganhar, o outro vai ganhar, viu? Porque tá muito equilibrado essas partidas aqui. É uma das rodadas que nós teremos que contar com muita sorte aí para ir bem nessa grade. Jogo 2, Atlético Mineiro e Cruzeiro, outro clássico aí. O resultado mais comum entre eles, quando o Atlético Mineiro joga em casa, é 1 a 0. 7 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum também é 1 a 0. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 36 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 6 empates e o Cruzeiro ganhou 14. Até que não é uma diferença tão grande. A diferença nos gols também está bem equilibrada, 47 a 43 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 73 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 25, houve 17 empates e o Cruzeiro ganhou 31 vezes. A porcentagem para esse jogo tá assim, 55% para o Atlético Mineiro, 27% para o empate, 18% para o Cruzeiro. Já os números de aposta, 1.72 para o Atlético Mineiro, 3.55 para o empate e 5.30 para o Cruzeiro. O Atlético Mineiro mostrou muita força aí no seu último jogo, já veio com um time que aparentemente parece ser o titular. Acredito que se o Scarpa ali pegar mais entrosamento, mais preparo físico, ele vai conseguir a vaga ali de titular. Nesse jogo 2 aqui da Loteca 1096, não tem como negar que o Atlético Mineiro é o favorito. Esse ano de 2024, muitos estão considerando um dos melhores elencos aí do Brasil, junto com o Palmeiras e Flamengo, e ainda tem a vantagem de estar jogando em casa. Aqui é mais um jogo que cabe um duplo tranquilo, mas como eu disse, eu tô indo de 3 duplos. Na minha cabeça eu tentei deixar esses duplos para os jogos mais complicados, não que esse não seja, né, mas para esse jogo aqui eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu jogaria um duplo também no empate. Jogo 3, Santo André e Bragantino. Como eu tinha dito aqui no jogo do Palmeiras, o Bragantino perdeu em casa para o time reserva do Palmeiras e o Santo André vai jogar hoje contra o Botafogo de São Paulo. O resultado mais comum entre eles quando o Santo André joga em casa é 1 a 0, 3 jogos terminaram com esse resultado. No geral, também 1 a 0 é o resultado mais comum entre eles, 5 jogos terminaram com esse resultado.
Nos últimos 6 encontros, o Santo André jogando em casa ganhou 4 vezes. Houve um empate e o Red Bull ganhou uma vez. A diferença de gols está 9-5 a favor do Santo André. No geral, 16 jogos entre eles, Santo André ganhou 6, houve 2 empates e o Bragantino ganhou 8 vezes. A porcentagem para esse jogo tá assim, 37% para o Santo André, 33% para o empate e 30% para o Bragantino. Já os números das odds, 2,55 para o Santo André, 3,17 para o empate e 2,66 para o Bragantino. O Bragantino esse ano não começou muito bem o campeonato, geralmente é um time bem constante aí, sempre brigando por vagas, mas esse ano, assim como o Corinthians, tá complicado pro Bragantino, hein? 2 derrotas em casa. A torcida de Bragança é bem de boa, não pega muito no pé. Mas ontem já deu pra sentir algumas vaias, o time tá deixando a desejar em alguns resultados. E não que o Santo André esteja tão bem, mas esse histórico aqui puxa a balança um pouco mais pro lado do Santo André. Aqui tanto as porcentagens como os números de aposta não tá desequilibrando para um dos lados, né? Tá bem dividido. Eu considero o Bragantino mais time, mas como tá nessa má fase, vai estar jogando fora de casa contra o Santo André, para esse jogo aqui eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 4, Corinthians e Novo Horizontino. O resultado mais comum entre eles é o 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Corinthians ganhou 5 vezes, houve um empate e o Novo Horizontino ganhou uma vez. A diferença de gols está 9-3 a favor do Corinthians. Uma informação bem relevante aqui, o Novo Horizontino não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. E outra informação também muito importante, que o Corinthians não perdeu para o Novo Horizontino nos últimos 3 jogos jogando em casa. A porcentagem para esse jogo tá assim, 37% para o Corinthians, 34% para o empate e 29% para o Novo Horizontino. Já os números de aposta, 2,35 para o Corinthians, 3,10 para o empate e 2,92 para o Novo Horizontino. Já tá ficando até cansativo, né, de falar do Corinthians sobre essa crise, Yuri Alberto, vem atacante ou não vem. Em seu último jogo aí, o Corinthians jogando em casa contra o São Paulo foi dominado. Ficou nítido que o time não tem um entrosamento tão bom ainda. Falta o meio de campo ali, que seja o cérebro do time. Os únicos 2 que tinham, o Corinthians não renovou o contrato, né, que era o Renato Augusto e que era o Juliano, que foi para o Santos. Então a situação do Corinthians tá complicada. Tinha dito, né, no último vídeo que considerava o Corinthians favorito, mesmo que se viesse a perder contra o São Paulo, né, que foi o que aconteceu, ainda assim acredito que o Corinthians é favorito para essa partida contra o Novo Horizontino. Precisa tirar forças até da onde não tem para vencer essa partida aí contra o Novo Horizontino. Acredito que até um empate vai ser bem complicado, viu? Vai piorar aí bastante aí a situação do Corinthians. O Novo Horizontino ele vai jogar hoje contra o Ituano, 7 horas da noite. Então não dá pra gente ter uma base de como vai vir o Novo Horizontino, mas é um time que tá vindo com boa consistência aí também no Campeonato Paulista. Não é um time fácil que o Corinthians vai pegar, então é complicado esse jogo também. Para essa partida aqui eu também tô indo seco na vitória do Corinthians. Eu estou acreditando que os jogadores querem dar uma resposta aí para a torcida, viu? Jogo 5, Real Madrid e Atlético de Madrid, Campeonato Espanhol. O resultado mais comum entre eles, quando o Real Madrid joga em casa, é 1-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. No geral, esse também é o placar que mais se repete, 1-1. 16 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 36 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 19 vezes, houve 13 empates e o Atlético de Madrid só ganhou 4 vezes. A diferença de gols é quase o dobro, 60-31 a favor do Real Madrid. No geral, 78 partidas entre eles, o Real Madrid ganhou 37, houve 29 empates e o Atlético de Madrid ganhou 12 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 55% para o Real Madrid, 25% para o empate e 20% para o Atlético de Madrid. Já nas odds, 1,70 para o Real Madrid, 3,75 para o empate, 4,75 para o Atlético de Madrid. O Real Madrid tá vindo de ótima campanha aí no Campeonato Espanhol, como a gente viu no último vídeo. Vai jogar hoje contra o Getafe, fora de casa. Vamos ver se continua essa boa campanha aí do Real Madrid, né, que nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. O Atlético de Madrid jogou ontem contra o Rayo Vallecano,
ganhou de 2-1 em casa. Jogo complicado aí, porque nesses últimos anos o Atlético de Madrid não é mais aquele time tão defensivo, né? É um time que também vai para o ataque, mas a fase do Real Madrid é incrível. Até os reservas, quando entra, vem entrando muito bem na partida, tá entrando para resolver. E como eu disse, né, tô indo de 3 duplos, mas esse jogo 5 aqui da Loteca 1096 é um jogo para duplo também, mas eu tô indo seco na vitória do Real Madrid. Caso você vá jogar duplo, eu colocaria um duplo no empate também. Jogo 6, Arsenal e Liverpool. Que jogo esse aqui, hein? O resultado mais comum quando o Arsenal joga em casa entre eles é o 1-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. No geral, também é o resultado mais comum, é 1-1. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, o Arsenal jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 12 empates e o Liverpool ganhou 10. A diferença dos gols bem equilibrada aí, 47-42 a favor do Arsenal. No geral, 73 jogos entre eles, o Arsenal ganhou 20, houve 26 empates e o Liverpool ganhou 27. Aqui a diferença de gols já é a favor do Liverpool, 128-98. A porcentagem para esse jogo tá assim, 46% para o Arsenal, 25% para o empate e 29% para o Liverpool. Já os números de aposta, 2.05 para o Arsenal, 3.75 para o empate e 3.30 para o Liverpool. Os dois times jogaram durante essa semana. O Arsenal ganhou do Nottingham Forest fora de casa por 2-1, excelente resultado, mostrando que tá na briga aí pelo campeonato inglês, brigando diretamente aí contra o Liverpool, contra o Manchester City. E o Liverpool ontem aplicou uma goleada no Chelsea aí de 4-1, simplesmente o Chelsea, 4-1. Como é que chega o Liverpool para esse clássico, hein? Bom, mesmo o histórico aqui falando que eles empatam bastante, né? O resultado mais comum é o empate. Para essa partida aqui, eu tô acreditando que haverá um vencedor. Então, eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Arsenal e Liverpool. Lembrando que o Salah, né? O principal atacante aí do Liverpool, tá machucado. Ele se machucou aí pela Copa Africana. Ele ainda é dúvida para a partida. Se alguém tiver alguma informação, quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Mas o Salah, ele faz muita diferença aí no time. Jogo 7, Boa Vista e Fluminense. O último jogo entre os dois foi 3-0 para o Fluminense fora de casa, né? Ganhou do Boa Vista. Nas últimas temporadas, eles se enfrentaram 5 vezes. E desses últimos 5 jogos, o Boa Vista venceu uma partida, o Fluminense ganhou 2 e houve 2 empates entre eles. Ambos os times aí, segundo as informações, vêm muito bem nas últimas partidas. O Boa Vista joga muito bem em casa e o Fluminense também estava jogando muito bem fora de casa. Então, equilíbrio total aí. Uma coisa boa aqui para o Boa Vista, que tá com uma média de pontos maior que a do Fluminense, né? Tá com 1.75 pontos por jogo, já o Fluminense 1.4. A porcentagem para esse jogo tá assim, 16% para o Boa Vista, 37% para o empate, 47% para o Fluminense. Já os números de aposta, 4.62 para o Boa Vista, 3.58 para o empate e 1.65 para o Fluminense. Bom, os números estão indicando aqui uma força muito maior aí para o Fluminense. O Fluminense vai jogar hoje contra o Bangu. É até bom assistir esse jogo, porque nós vimos ontem, né, que o Flamengo jogou já com uma equipe mais forte, já veio com vários titulares, e a tendência é que o Fluminense já hoje volte com um time mais forte. Aí, sendo assim, né, no domingo, um time titular aí contra o Boa Vista. Acredito que seja por isso que os números estão dando muita vantagem aí para o Fluminense. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Fluminense mesmo fora de casa. Jogo 8, Bahia e Sport, Copa do Nordeste. Quando o Bahia joga em casa, o resultado mais comum entre eles é um 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. No geral, esse também é o resultado que mais se repete, 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 9 vezes, não houve nenhum empate e o Sport ganhou 4 vezes. A diferença é bem grande nos gols, 21
21-12 a favor do Bahia. No geral, 25 jogos entre eles, o Bahia ganhou 10, houve 3 empates e o Sport ganhou 12 vezes. Aqui a diferença de gols é a favor do Sport, 33-26. A porcentagem para esse jogo tá assim: 60% para o Bahia, 24% para o empate, 16% para o Sport. Já os números de aposta, 1,55 para o Bahia, 3,85 para o empate e 5,70 para o Sport. Bom, eu estou achando esses números um pouco exagerados, principalmente as odds. O Sport é um time bem complicado de se vencer, mesmo quando joga fora de casa. O Bahia, todo mundo sabe que é muito forte dentro de casa. É o time aí do grupo City. Com certeza é um dos times que estão se estruturando aí para ser um dos maiores do Brasil. Acredito que é uma questão de tempo aí pro Bahia também tá com um dos melhores elencos aí em alguns anos. Essa aqui é mais uma partida que cabe um duplo tranquilo, mas eu tô indo seco na vitória do Bahia. Tá com os números melhores, histórico melhor e vai estar com a vantagem de estar jogando em casa. Jogo 9, Goiás e Vila Nova. No último jogo entre eles, o Vila Nova ganhou fora de casa por 2-0 do Goiás. Nas últimas temporadas eles se encontraram aí 15 vezes e desses 15 jogos o Goiás venceu 4 partidas, o Vila Nova venceu 6 e houve 5 empates entre eles. Aqui também o Goiás está indo muito bem dentro de casa e o Vila Nova também está indo muito bem fora de casa. A porcentagem para esse jogo tá assim: 41% para o Goiás, 27% para o empate, 32% para o Vila Nova. Já nas odds, 2,50 para o Goiás, 3,80 para o empate e 2,98 para o Vila Nova. Campeonato goiano, 2 times que jogaram ontem. O Goiás venceu muito bem fora de casa, ganhou de 2-0 do Craque. E o Vila Nova também venceu sua partida, ganhou de 3-1 contra a Aparecidense. Então, mais uma informação aí para deixar equilibrado esse confronto. Aqui, outra partida que cabe um duplo ou até mesmo um triplo tranquilo. Eu considero o Vila Nova um time mais estruturado esse ano do que o Goiás, mas o Vila Nova vai estar jogando fora de casa, o Goiás é muito forte em casa, e como se trata de um clássico, eu tô indo seco no empate entre eles, mas é outra partida aí que um duplo é tranquilo aqui, viu? O problema é que nessa partida aqui, se você colocar um duplo no empate Vila Nova tá bom, e se você colocar um duplo no Goiás e empate também tá bom. Eu acho que essa aqui é uma das partidas que, se eu jogasse triplo, eu jogaria. Jogo 10, Inter de Milão e Juventus. Outro clássico aí bem complicado. Como nós vimos no vídeo anterior, as duas equipes vêm muito bem no campeonato italiano. Pedreira aí, mesmo a Inter de Milão jogando em casa, pedreira também. O resultado mais comum quando a Inter de Milão joga em casa, entre essas duas equipes, é o 2-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Já no geral, 12 jogos entre eles, o resultado mais comum é o 1-1. Nos últimos 36 encontros, a Inter de Milão jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 16 empates e a Juventus ganhou 11 vezes. Aqui o interessante é que, jogando na casa da Inter, a Juve ganhou mais do que a Inter de Milão. A diferença de gols está 45-43 a favor da Inter. No geral, 75 jogos entre eles, a Inter ganhou 14, houve 30 empates e a Juve ganhou 31 vezes. A diferença de gols já é a favor da Juve, já 95-72. A porcentagem do jogo tá assim: 52% para a Inter de Milão, 27% para o empate e 21% para a Juve. Já nas odds, 1,83 para a Inter de Milão, 3,50 para o empate e 4,50 para a Juve. Parabéns aí pro estagiário da Loteca, só escolheu o jogo pedreira, só jogo complicado. Vocês vão cansar de ouvir eu falar, né, que é mais um jogo que cabe um duplo ou um triplo, mas como eu disse, tô indo de 3 duplos. Os dois times estão muito bem no campeonato, como nós vimos aí no vídeo anterior. E para essa partida aqui, como eu não quero usar um duplo, eu vou ter que ir seco, e eu tô indo seco na vitória da Inter de Milão. Mas é outro jogo aí que tá tudo em aberto. Jogo 11, Paysandu e Remo, Campeonato Paraense. No último jogo entre eles, o resultado foi 1-1. Nas últimas temporadas, eles se encontraram 23 vezes. Desses 23 jogos, o Paysandu venceu 9, o Remo venceu 7 e houve 7 empates entre eles. Esse aqui é um jogo também que nós vimos no vídeo anterior, que os dois times estão muito bem no Campeonato Paraense. Se eu não me engano, acho que o Remo tá com um jogo a menos.
Agora eu não lembro de cabeça, mas no vídeo anterior eu acho que eu tinha dito que ele tava com um jogo a menos. A média de pontos do Paysandu quando joga em casa é 1,75 e a do Remo quando joga fora é 1,2. Esses números aqui ajudam a entender que o Paysandu tem a tendência aí de vencer mais, né, suas partidas em casa, enquanto que o Remo tem a tendência de empatar quando ele é o visitante. A porcentagem desse jogo tá assim: 42% para o Paysandu, 37% para o empate e 21% para o Remo. Já os números de aposta: 1,88 para o Paysandu, 3,38 para o empate e 3,85 para o Remo. No vídeo anterior foi deixado um comentário que eles vão jogar num campo neutro. Os dois times aí tá com ótimas campanhas aí no início do Campeonato Paraense. Outro jogo aí que tá totalmente em aberto. Vale duplos e triplos nessa partida. Sinceramente, um triplo, se você tem o costume de jogar um ou dois triplos, essa aí é uma das partidas que cabe um triplo. Mas como eu tenho um escorpião no bolso, eu tô indo seco na vitória do Paysandu. Nessa grade aqui, mais do que nunca, vamos ter que contar muito com a sorte. Jogo 12, Santos e Guarani. Quando o Santos joga em casa, o resultado mais comum entre eles é o 3-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 8 vezes, houve um empate e o Guarani não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols aí é bem maior para o Santos, 29-9. No geral, 17 jogos entre eles, o Santos ganhou 12 vezes, houve 3 empates e o Guarani só ganhou 2 vezes. A porcentagem para esse jogo tá assim: 45% para o Santos, 36% para o empate e 19% para o Guarani. Já os números de aposta: 1,84 para o Santos, 3,50 para o empate e 4,15 para o Guarani. O Santos jogou ontem, né, contra o Água Santa, jogo bem complicado, fora de casa, mas o Santos conseguiu a vitória, venceu por 1-0 e o Guarani estava vencendo o Mirassol dentro de casa, mas acabou tomando a virada. O Mirassol virou o jogo para 3-2. Um resultado bem ruim aí para o Guarani. Bom, esse jogo aqui, o Santos com certeza está em uma melhor fase do que o Guarani. Começou muito bem o campeonato. Quando você assiste um jogo do Santos comparando com o do ano passado, parece que até os jogadores estão com mais vontade. É um time que se reforçou muito bem. Porém, parece que tem uma informação aí que o Santos vai jogar com os portões fechados por causa de uma punição pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, sinceramente, eu fiquei na dúvida. Não sei se a punição é válida para o Campeonato Paulista ou se são para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, da Série B. Bom, mas com torcida ou não, é claro que a torcida ajuda, mas o Santos é o grande favorito. Eu tô indo seco na vitória do Santos. Depois dessa derrota aqui do Guarani em casa pro Mirassol de virada, pode ser que os jogadores tenham se abalado um pouco aí e venham um pouquinho mais preocupados aí para pegar o Santos. Jogo 13, Vasco da Gama e Flamengo. Ótimo jogo para assistir aí no final de semana, vai ser um jogo muito bom. Esse clássico aí sempre pega fogo. O último jogo entre eles, o Vasco perdeu dentro de casa para o Flamengo por 1-0. Nas últimas temporadas, eles se encontraram aí 28 vezes. Desses 28 jogos, o Vasco ganhou 5 partidas, o Flamengo venceu 15 e teve 8 empates entre eles. O Vasco nesse campeonato tá indo muito bem em casa e o Flamengo, nós vimos aí que estava jogando com a molecada da base e também estava jogando muito bem fora de casa. As últimas partidas entre esses dois times teve uma média muito boa aí de gols, em 2,39. Então é uma partida aí que terá bastante gols. O Vasco tá com uma média muito boa aí de pontos nesse campeonato. Tá com uma média aí de 2,4. Isso é muito bom, né? Porque tá conseguindo quase 100% dos 3 pontos, né? E essa média aí do Vasco é quando joga em casa. O Flamengo jogando fora como visitante tá com uma média de 1,25. A porcentagem para essa partida tá assim: 40% para o Vasco da Gama, 18% para o empate e 42% para o Flamengo. Bem equilibrado, hein? Já os números de aposta: 2,50 para o Vasco da Gama, 4,0 para o empate e 2,50 para o Flamengo. Bom, como nós vimos, o Flamengo ontem jogou com um time titular, jogou contra o Sampaio Corrêa fora de casa, né? Mas praticamente o estádio todo só tinha flamenguista e o Flamengo praticamente parecia que era um treino de luxo. Ganhou de 2-0 com muita tranquilidade. Claro que no primeiro gol ali o goleirão deu uma falha, né? Uma cobrança de falta tranquila, ele deixou a bola escapar da mão dele.
Mas o Flamengo já veio com um time mais titular e mostrou muito volume de jogo. Já o Vasco da Gama jogou ontem também contra o Nova Iguaçu e perdeu de 2-0 fora de casa. Antes de um clássico, isso aí não é um bom sinal, hein? Bom, para esse jogo 13 aqui da Loteca 10,96, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo pesado aí pro Vasco, já começo de ano. Excelente teste aí para ver como é que tá o elenco do Vasco da Gama. E jogo 14, Ponte Preta e São Bernardo. O resultado mais comum entre eles quando a Ponte Preta joga em casa é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. No geral, esse também é o resultado mais comum, 1-1 também. Nos últimos 5 encontros, a Ponte Preta jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o São Bernardo não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é 6-3 a favor da Ponte Preta. Nos últimos 9 encontros, a Ponte ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o São Bernardo ganhou 3 vezes. Totalmente equilibrado aí, hein? E a diferença de gols para ajudar, 8-8. A porcentagem desse jogo tá assim, 38% para a Ponte Preta, 37% para o empate e 25% para o São Bernardo. Já os números de aposta, 2.12 para a Ponte Preta, 3.17 para o empate e 3.20 para o São Bernardo. Bom, na data de hoje eu considero o São Bernardo um time mais acertado assim que a Ponte Preta. É um time que está mais entrosado, tem uma defesa muito boa, provou isso aí contra o Corinthians com 1 a menos, conseguiu segurar o Corinthians em casa e conseguiu, né, vencer essa partida. A Ponte Preta jogou ontem contra a Portuguesa fora de casa e ganhou muito bem, ganhou de 2-0. A Portuguesa também demonstrou um bom futebol contra o São Paulo, então era um time complicado aí para a Ponte Preta vencer e conseguiu vencer fora de casa. Já o São Bernardo vai jogar hoje contra a Inter de Limeira. É bom ficar de olho nessa partida, porque dá para saber que o time do São Bernardo tem uma parte defensiva muito boa, mas tem que ver como é que tá o ataque desse time que até agora no momento no campeonato tá deixando um pouquinho a desejar. Mais um jogo aí bem complicado. Para essa partida aqui eu tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de empate e vitória de São Bernardo. Essa grade aqui valendo R$1 milhão, tá digna desse prêmio, viu? Porque pra mim é uma das grades mais complicadas aí dos últimos anos. Bom, espero que você tenha gostado aí das informações. Espero que ajude bastante a você tomar a sua decisão aí na hora de escolher os seus palpites. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para dar aquele apoio. Assim também o YouTube sempre avisa quando tem vídeo novo. Deixamos uma enquete aí sobre o primeiro jogo aí, Palmeiras e São Paulo pela Supercopa. O Palmeiras está vencendo essa enquete. Se você não concorda, vai lá e vota. Além de se inscrever no canal aí, compartilhe, curta e o mais legal, deixe os seus comentários. Se você tiver informações sobre a grade, deixa aí que ajuda bastante as demais pessoas que estão assistindo. Gosto de responder também todo mundo, essa troca de informação é muito legal. Quero deixar um abração para todo mundo que comentou no último vídeo. Um abração para todo mundo aí e também para o Milton aí de Santa Catarina que deixou um bom comentário aí no último vídeo. Desejo boa sorte aí a todo mundo e vamos para cima desse prêmio aí, hein, pessoal? R$1 milhão, hein? Meu sonho aí do helicóptero aí chegando no mercado vai se realizar nesse concurso, hein? Até mais aí. Fui!